Olá, amigos. Nós vimos no vídeo passado a respeito da estratégia de Satanás para destruir a vida do cristão. E a primeira estratégia que nós analisamos foi a questão das tentações, a concupiscência da carne. Hoje nós vamos analisar a estratégia da omissão. Dentro dessa estratégia da omissão, a gente pode recordar uma passagem da parábola do semeador, citada pelo próprio Senhor Jesus. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí a gente vê o quê? A palavra de Deus ela é pregada, a pessoa ouve, recebe o evangelho e segue a sua vida. No caso, nós estamos tratando aqui de estratégia de Satanás para destruir a vida de um cristão. Ele começa com aquela estratégia das coisas gostosas, da tentação, das coisas que dão prazer, a concupiscência da carne, e a pessoa vai vivendo naquela vida, mas pode ser que ela resista a essas tentações, que ela vença essa etapa, que ela passe para frente, que ela se sustente firme na palavra de Deus. Então Satanás fala assim, opa, nós temos que mudar o jogo, porque essa pessoa não está cedendo às tentações. Então o que ele faz? Ele precisa ocupar o tempo dessa pessoa. E como é que ele faz para ocupar o tempo dessa pessoa? Com preocupações, com problemas, com compromissos. É muito importante que essa pessoa não tenha tempo a perder com os problemas alheios, particularmente os problemas espirituais alheios. Então, a rotina, o estresse, os sonhos ocupam o tempo e a mente daquela pessoa todo o tempo. Ele providencia para que isso aconteça. A pessoa passa a pensar nas suas necessidades pessoais, de ser, de ter, de conquistar. Isso consome dele tempo, consome dele energia, consome dessa pessoa esforço. E essa é uma das ferramentas usadas nessa fase. Mas a principal ferramenta que ele usa nessa fase é a depressão. A pessoa, então, ela se fecha, ela fica limitada em si mesma, ela não olha em volta. Isso caracteriza, então, uma vida egocêntrica, não uma vida em comunhão ou em comunidade. Assim, a pessoa se furta de trabalhar. Nessa maturidade cristã que ele adquire, que ele consegue vencer as fraquezas da tentação, as fraquezas da carne, ele passa para frente. Mas Satanás fala assim, vamos alterar essa estratégia. Mas não abandona a estratégia anterior. Ele jamais abandona. Assim como ele vai provocar situações que deixam a pessoa estressada, consuma o tempo, consuma a atenção, consuma os sonhos, consuma os pensamentos, consuma aquela pessoa por inteira, ele ainda mantém a estratégia anterior de ofertar aquelas concupiscências, aqueles prazeres, aquele pecadinho gostoso, aquele íntimo que a pessoa tem, guarda só para si. E a pressão de Satanás sobre esse cristão vai aumentar. Se ele não se cuidar, ele cai. Nessa fase, o cristão ainda é inútil no reino de Deus. Ele já não é mais um agente do inferno como ele era na fase anterior, porque ele não está levando ninguém ao pecado, ele está vivendo para si mesmo, ele está fechado em si mesmo. A sua religião passa a ser teórica, passa a ser nominal, é aquele cristão nominal que se fecha em si mesmo, que não precisa de igreja, que não precisa da comunhão dos irmãos, que ele se basta. E nisso, Satanás vai apagando essa pessoa. Por isso que a parábola que Jesus citou, ele fala que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra nessa pessoa. Qual a luta para a gente vencer essa etapa? Bem, amor ao próximo e trabalho na obra de Deus. Esse é o remédio. Nós podemos ver lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 22 a 25, leamos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então Tiago nos recomenda prática, vida cristã, amor ao próximo, e aí você vai conseguir vencer essa segunda etapa, que é a etapa da omissão. Fiquem atentos nos vídeos, nós ainda temos outras etapas para falar, a etapa do silêncio, a etapa da dor, e nós precisamos crescer, porque somente o cristão forte em comunhão é capaz de trabalhar pelo seu país e pelo reino de Deus. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.